cura, é uma doença benigna e pode ser controlada. Vamos falar sobre esse assunto com a médica pneumologista, a doutora Damile Sandes. Está aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Patrícia. Obrigada pelo convite. Também com a assistente social, profissional de enfermagem na área de saúde ocupacional, Maria Rita de Castro Downs. Bem-vinda. Bom dia, Patrícia. É um prazer estar aqui participando, né, e contribuindo nesse momento no programa com vocês. Que bacana. Os ouvintes também participando com a gente, esclarecendo suas dúvidas. A gente começa exatamente caracterizando, informando aí para os ouvintes do Saúde no Ar, Rádio Excelsior da Bahia, o que é a sarcoidose, como que ela se manifesta, doutora? Então, Patrícia, você falou isso super bem. É uma doença que a gente chama de uma doença granulomatosa sistêmica. O que quer dizer isso? É como se existisse uma inflamação, né? A deposição de nódulos inflamatórios que podem acometer todo o organismo. É uma doença que tem causa desconhecida. Hoje nós temos aí dicas de fatores que podem estar relacionados a ela, como fatores genéticos, né? Familiar e fatores ambientais, né? Tanto de exposições, né? Inalação de antígenos, quanto de infecções envolvendo vírus, bactérias, né? Mas é importante saber que é uma doença que não é contagiosa, né? E que é uma doença rara. A gente se estima aí que mais ou menos de 10 a cada 100 mil pessoas podem desenvolver. Isso é variável de região para região, de país para país, né? E entre classes, né? E perfis aí da comunidade. Mas é uma doença rara, é uma doença que não tem cura, mas algo que é bem importante a gente falar também é que hoje nós sabemos que existe uma regressão espontânea da doença em até 2/3 dos casos. Então, isso vai influenciar muito quando a gente falar lá na frente do tratamento, né? De forma geral, mais simplificada, é uma doença que é sistêmica, né? Rara, mas é muito importante a gente falar sobre ela. Tem algum grupo mais vulnerável, pessoas que estão que têm maior predisposição a desenvolver sarcoidose? Pronto, perfeito. Assim, existem fatores de risco aí, né? Grupos de risco que nós consideramos. É uma doença que é mais frequente, parece ser mais frequente em mulheres, parece ser mais frequente em negros, né? E a faixa etária parece ter aí uma maior incidência entre os 20 e os 40 anos, mas pode acontecer, né, em outras faixas etárias, mas é um grupo que a gente tem que ter uma atenção maior, né? Então, pessoas que têm exposições também a pólen, né, e outros tipos de antígeno, parece ser também um grupo de risco. Pois é. Vamos falar sobre esses fatores. Vocês ouvintes também podem ligar perguntando, trazendo aqui a sua história e a sua dúvida sobre esse tema. Falamos que pode acometer mulheres, sobretudo entre 20 e 40 anos. Com você, Rita, veio um pouco depois, né? Foi uma surpresa descobrir que tinha sarcoidose. Como é que começaram os primeiros sintomas? Como é que você chegou até o fechamento do seu diagnóstico? Bom, começou a surgir, né, na minha pele lesões cutâneas, né? Nos membros superiores, né, principalmente essa região do deltoide, em face, também no ouvido, nas costas, na região do couro cabeludo, e eram lesões que eram dolorosas ao toque. Eu sentia assim, entendeu, um desconforto muito grande quando eu tentava, né, manipulá-las. E associado a isso, também, durante um periódico, né, um exame periódico, surgiu uma alteração nas minhas enzimas hepáticas. Isso na área profissional, exatamente, né? No exame periódico da empresa. Deu lá um gama-GT, né, um valor acima de 250. Isso chamou a atenção ao médico do trabalho, que foi assim uma pessoa que foi decisiva, né, nesse processo de investigação da doença. Ele me encaminhou, né, para realizar um exame de imagem, né? Eu fiz uma ultrassonografia do abdômen total e lá, para nossa surpresa, tinha também o meu fígado, o meu baço com alterações, né? Os linfonodos reativos ao redor desses órgãos. E fui encaminhada para um hepatologista que pediu uma tomografia. Nessa tomografia, né, ficou registrado, né, essas alterações, e aí houve uma indicação de se fazer também esse mesmo exame no tórax. Gente, para nossa surpresa, o meu pulmão ele estava todo já tomado, né, por nódulos, né, e eram
vários, né, em toda, na parte inferior, mediana e superior, né, de todo o órgão. E nesse interim foi também sugerido que se fizesse, né, a biópsia de um dos nódulos da pele, né, e o exame anatomopatológico confirmou, né, aí a sarcoidose, que para mim foi surpresa. Mesmo sendo da área de saúde, foi uma surpresa para você. Foi surpresa, né? Uma doença autoimune que não tem histórico assim de uma causa, né? Assim, conhecida, mas que eu me vi, né, tomado por ela de uma forma sistêmica e eu tendo que lidar com tudo isso, né? E até chegar a essa definição, né? No diagnóstico apareceram uma série de outras possibilidades. E aí foi um momento tenso tanto para mim como para minha família. Imagina, né? Quando você não tem a clareza do diagnóstico, e voltando aqui para a doutora, para saber, Damile, e o que aconteceu com a Rita? É algo atípico, é um caso isolado, ou geralmente se caracteriza o que acontece com a sarcoidose? As pessoas não sabem, elas vão tendo sintomas isolados, mas não ligam uma coisa com outra. E quando descobre, às vezes, é por um médico, um profissional mais atento, ou até um exame de rotina. Como é que acontece? E aproveita também para falar os sintomas clássicos da doença. Pronto, Patrícia, assim, a história de Rita traz vários lembretes assim, que a gente tem que chamar a atenção. A doença, ela começa normalmente com sintomas assim, inespecíficos, constitucionais, que a gente chama. Então, uma perda de peso, né, uma fadiga importante, às vezes depressão, né? E os sintomas mais específicos, do ponto de vista pulmonar, vão ser falta de ar, tosse e dor torácica. Lembrar que a doença ela acomete predominantemente o pulmão. Até 90% dos casos vão ter acometimento pulmonar. Mas ela pode ser extrapulmonar em até 30% dos casos. Então, no caso de Rita, ela se apresentou também extrapulmonar, né? Então, não é o mais comum. O mais comum é que ela acometa realmente, primariamente, pulmão. Mas pode acometer, como a gente falou aí, todo o organismo, né? No caso de Rita, fígado, baço, pele, pulmão, né? Linfonodos, que são aquelas línguas popularmente que a gente fala, né? Que são esses órgãos pequenininhos, os carocinhos que guardam nossas células de defesa. Então, a apresentação de Rita entrou também na parte extrapulmonar, né? Mas predominantemente é de acometimento pulmonar e vai chamar a atenção quando tiver esses 3 sintomas. Vou lembrar novamente: tosse, falta de ar e dor torácica. Lembrando os nossos ouvintes, pode mandar aqui para nosso WhatsApp 996813998 a sua pergunta, que é muito importante também para esclarecer, né, as dúvidas sobre a sarcoidose. Então, assim que começa, não tem sintomas específicos e vai juntando agora como você fez o diagnóstico. Rita, para você foi também uma caminhada longa, passou por vários profissionais, começou talvez pela dermatologia e aí até chegar ao conhecimento total da doença. Fala um pouco sobre isso e também como é viver, depois que você descobre, como é viver com sarcoidose, o que isso tem impactado na sua vida? Exatamente, eu fiz, né, um percurso por vários profissionais, né, vários especialistas, né, a começar por esse médico que é do trabalho, né, que ele me orientou inicialmente, me deu algumas dicas, depois você viu que eu fui até a patologista, da hepatologista fui, né, também ao dermatologista e quando foi fechado o diagnóstico, né, fui indicado e fui adotada clinicamente por uma pneumologista, que é a doutora Damile, que está aqui do meu lado, né, que foi essa pessoa que no momento que eu precisei, que eu estava muito insegura quanto ao tratamento e o que ia acontecer comigo, né, e ela, né, foi assim, altamente eficaz, né, assertiva, e está sendo no tratamento, no acompanhamento que está me dando, né, durante esse tempo. Mas dizer assim que foi difícil, né? Até para mim e para minha família, até fechei esse diagnóstico, porque era algo não conhecido e os sintomas estavam nos levando a outras possibilidades, inclusive até de uma doença, né? Pelo fato de ser sistêmica, fui até para um remato, né? Se pensou em lúpus, outras possibilidades de doenças, né, autoimunes, enfim. E foi para mim importante quando eu sentada, né, na primeira consulta com ela disse: a doença é benigna, ela tem tratamento, né, agora você vai fazer uso do corticoide
e a gente vai acompanhar e vai ficar tudo bem, né? Então, aquilo para mim foi, né, naquele momento importante, né? Depois de toda a tensão anterior que eu tinha passado. E estou aqui, né, fazendo uso, né, do corticoide já há algum tempo. E, como eu disse, você tem um custo-benefício, né? Tive um ganho ponderal, né, de peso, principalmente em face, né? Porque o corticoide ele acaba que causa um edema discreto, mas visível. As pessoas notam e, inclusive, me perguntam, né, por que seu rosto está assim, né? E também em outras partes do corpo, por exemplo, do abdômen também, ele acaba que é aumentado por conta disso. E estou sendo acompanhada por cardiologista, porque pode acontecer de ter algum cometimento, né, cardiológico, até porque, como a doutora falou, eu tive o desconforto respiratório, né? Já por 2 vezes fiz prova pulmonar para poder, né, tá acompanhando e tendo controle de tudo isso. Senti um cansaço muito grande. Eu andava, subia uma escada e já me sentia já desconfortável para poder seguir em frente e não sabia do que estava acontecendo comigo, né? Só trazer mais informação para o nosso ouvinte, doutora Damile, Rita falou bem a questão da doença sistêmica autoimune, para que o nosso ouvinte entenda o que isso acontece, né? Por que isso aparece, pode aparecer em qualquer momento, já falamos aí que não tem uma causa específica, mas o que significa e caracteriza uma doença autoimune sistêmica no organismo, né? O que isso faz? Pronto, então assim, o que a gente acredita é que você tem exposição a algum antígeno, algum agressor, e o corpo, ele tenta combater aquele agressor, o sistema imune tenta combater aquele agressor e acaba formando complexos, que a gente chama de granulomas, que são nódulos inflamatórios, de células inflamatórias, linfócitos, macrófagos, né? E esses nódulos, eles são depositados em qualquer região do corpo. Então, predominantemente, como a gente falou, é no pulmão, né? Até 90% dos casos é no pulmão. Mas pode ser aí no coração, no fígado, no baço, na pele, nos olhos, né? Então, o sistêmico é que pode acometer qualquer parte do organismo. E autoimune porque é uma própria, como se fosse uma resposta exacerbada do seu próprio sistema de defesa, do seu próprio sistema imune, né, a algum agressor. Então, é desconhecido, mas mais ou menos o caminho que a doença faz é esse. Pois é, então é preciso também estar atento à questão da imunidade, né? Uma pessoa que teve um contato com vírus, com bactéria, ela vai ter mais exposição. Quem faz essas crises, né, de gripe de forma sistemática tem que ficar atento com relação à sarcoidose? Tem que ficar atento. Assim, hoje a gente sabe que tem alguns períodos do ano que a sarcoidose é mais frequente e, coincidentemente, esses períodos são períodos de maior infecções virais. Então, pode ter um componente aí de associação com infecção viral, né, com infecção bacteriana, micobacteriana, né? Então, as infecções de repetição têm que ser acompanhadas pelo profissional, tem que ficar atento, né? Quando está se repetindo muito, fazer uma imagem do pulmão, ver se tem algo a mais, né? Estou sempre gripando, então vamos avaliar esse pulmão, ver como é que está. Né? E também as exposições, né? Pólen, mofo, né? Todos os tipos de antígenos aí do ambiente, poluição, né? Que a gente não sabe bem a longo prazo todas as doenças que podem acarretar associadas. É uma doença silenciosa, aí tá aí também talvez é importante das pessoas observarem isso no corpo. Tem muita gente que vai deixando passar, aparece uma coisa, não vai para uma investigação mais profunda. Às vezes, que é muito comum aqui no Brasil, infelizmente, a questão da automedicação e vai passando o tempo. No caso da sarcoidose, quanto antes descoberta, melhor também para o tratamento. Exato, quanto antes descoberta melhor. Eu brinco um pouco porque às vezes tem gente que fala assim, mas tosse não é doença, não é doença, né? Tossir não é normal, sentir falta de ar não é normal, dor no peito não é normal, né? Você tá perdendo peso, você tá muito cansado, você mudou, né? Então merece uma investigação. Rita passou aí por um caminho longo porque é uma doença rara, né? Então, assim, tem diagnósticos diferenciais com muitas outras, acomete partes do corpo diferentes. Então, pode demorar para esse diagnóstico, né? Então, assim, é importante o quanto antes você está buscando assistência, porque a gente sabe que a partir daquela assistência ali, às vezes pode ser muito rápido, mas às vezes, de acordo com a apresentação da doença, pode demorar um pouco mais o diagnóstico.
Tem uma pergunta aqui da Isabel, que vem aqui pelo nosso WhatsApp. Ela pergunta o seguinte: se essa doença, por ser uma doença imune, ela diz que ouve muito falar com relação à vida corrida, ao estresse, se fatores externos, até mesmo a questão nutricional, se a pessoa não está bem, pode desencadear a sarcoidose. Antes, Rita pode colocar também como é que foi, né? Esse autocuidado de se olhar e perceber e ir em busca do seu tratamento. Eu passei um momento muito tenso, né? Antes de me dar conta, né, do que o meu corpo estava apresentando e reclamando, né? Estava no final de uma formação acadêmica, eu tinha também o meu vínculo empregatício, família e também o trabalho que desenvolvo na comunidade. Quer dizer, muitas coisas acontecendo, né? Ao mesmo tempo, e a pessoa querendo dar conta, né? Então, isso exige muito de cada um de nós. Então, às vezes a gente precisa nos voltarmos, né, para nós mesmos e termos esse cuidado de dizer, será que não está na hora de diminuir um pouquinho essa rotina, né? De rever algumas práticas, inclusive de pensar, né, na nossa qualidade de vida, né, como pessoa, né? E foi em meio a isso tudo que eu me vi, né, nesse adoecimento, e hoje já estou, digamos assim, refletindo e tentando melhorar, né, reduzindo inclusive, né, de algumas tarefas, enfim, para poder respeitar os nossos limites, né? O meu limite, viu? E fazendo uso hoje do corticoide, né? Que está se tendo uma boa resposta, né? Para o meu adoecimento, mas em contrapartida já tenho outras coisas, né? Que vão surgindo, né? O risco de uma diabetes, né? Inclusive eu tenho acompanhado, tive até uma suspeita de estar pré-diabética, mas já estou tendo cuidado com o açúcar para que isso não se cronifique e também com a hipertensão, né? Já tive em 2 momentos picos hipertensivos, mas aí a gente tem que ter cuidado com a dieta, tem que se voltar, né, para estar mais atenta a uma atividade física que é importantíssimo, né, incluir na nossa rotina. Enfim, eu estou agora muito mais cuidadosa, né, para poder sair desse momento crítico, né, e poder ter saúde para continuar dando conta, né, da minha rotina. Que bom. 8h48, é isso, né, Damile? Não é uma doença que não tem cura, mas tem controle. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como é a vida, o tratamento com corticoide, mas parece que outras medicações usadas para outras doenças também já vem sendo utilizada na questão de sarcoidose. Ouvi, inclusive, alguma coisa em relação a medicamentos para a malária que poderiam ser utilizados. Não sei se isso já se aplica. Qual é o protocolo, digamos assim, para o tratamento de sarcoidose e qual é realmente o resultado? Pronto, então assim, a gente falou que existe regressão da doença em até 2/3 dos casos, né? Então isso nos fez mudar um pouco o perfil de tratamento, se é para todo mundo, se não é para todo mundo, né? Eu recebi o diagnóstico de sarcoidose, obrigatoriamente eu tenho que tratar? Então não. Né? Isso vai ser algo realmente muito individualizado, que tem a ver com a história clínica, com os exames complementares que são realizados. De forma geral, o tratamento vai estar indicado para os pacientes que são sintomáticos. Rita era bastante sintomática, né? E que esses nódulos inflamatórios, essa inflamação, ela causou alterações nas funções dos órgãos que ela acometeu. Então, se eu tiver alguma disfunção, né, em algum desses órgãos que a gente citou que podem ser acometidos, está indicado também o tratamento. Então, se eu tiver uma redução de função pulmonar, se eu tiver uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática, uma alteração cardíaca, né? É uma doença aí que pode estar mexendo com a vitamina D, com o cálcio. Então, se eu tiver um cálcio muito elevado, que não está melhorando com medidas, né? Então, todo esse perfil de pacientes vão ter indicação de tratamento. O tratamento, ele gira em torno, realmente, primeira escolha, do corticoide, né? A função do corticoide é como se ele fosse conter essa inflamação. Então, é um tratamento que é prolongado. Normalmente, a gente usa uma dose maior por 3 meses, mas vai durar aí em torno de 1 ano. Né, o tratamento, mesmo a gente tratando, tem essa chance grande de regressão até mesmo espontânea, mas com um tratamento maior, né? Então, se eu tenho uma piora de um exame de imagem, ou se eu tenho um exame de imagem muito alterado, né? Rita falou assim que ela fez a tomografia e tinha muita alteração, então tinha realmente. Então, é indicativo de tratamento nesses casos. Então, em primeiro lugar, primeira escolha, tá aí ainda no corticoide, vai ser esse tratamento prolongado por mais ou menos 1 ano. O corticoide tem efeitos colaterais, mas a gente pondera risco-benefício,
né, diante de um benefício maior, é o nosso tratamento de escuta. Os outros medicamentos que estão envolvidos aí, como a Patrícia falou, são medicamentos basicamente que tentam conter, frear esse nosso sistema imune, né? Então, são medicamentos que são utilizados em outras doenças autoimunes, né? Como lúpus, como esclerose, né? Ou usado em outras doenças, mas que basicamente tem a função de conter o sistema imune, de frear o sistema imune e de tentar diminuir a quantidade de corticoide que a gente usa, né? Então, normalmente existe uma boa resposta, né? 20% dos casos apenas que vão realmente cronificar e deixar sequelas, mas normalmente tem uma boa resposta. Pois é, então, como a Rita falou, tem todo um tratamento, mas é preciso ter também esse comprometimento do paciente com a sua saúde. Não é fácil, acredito que para você, como você bem disse, uma pessoa totalmente ativa, tanto na vida comunitária, né, dentro lá da sua comunidade religiosa, né, e também na sua vida profissional, sempre buscando também como mãe de 2 filhos, adolescentes que eu tenho a oportunidade de conhecer, maravilhosa, enfim, tudo isso, dar conta de tudo isso às vezes exige muito, e o corpo, uma hora vai responder. Mas o importante é ter a cabeça no lugar e aceitar, primeiro de tudo é o momento de aceitação, né, e depois fazer o acompanhamento. O que você diria, já para as pessoas que estão nos ouvindo, que tenha talvez a sarcoidose ou não, mas que se vier a ter um diagnóstico definido sobre isso, como é que elas devem enfrentar esse momento? Cuidado e atenção, né, ao corpo, procurar pessoas, né, no caso profissionais, médicos que possam estar acompanhando, orientando, encaminhando para os exames necessários e para a medicação, né, e se ter uma recuperação melhor possível, né. Mas eu acho que o nosso estilo de vida, ele tem, digamos assim, um caminho para a prevenção. Então, para se prevenir, para evitar que se chegue a um estado desse, né. Então, cuidado com a alimentação, o cuidado com, né, de se fazer uma atividade física, de se reduzir uma rotina que às vezes está, né, muito pesada para o que você possa estar dando conta. Enfim, a gente se olhar e se ver dentro do processo, né, como alguém que está vulnerável, né, e que tem os seus limites. Nosso corpo tem limites. E eu senti isso, né, que eu não sou tão forte assim e que eu não precisava dar conta de tudo, né. Foi uma interrogação que veio a mim. E fazendo essa reflexão, hoje em dia estou muito mais cuidadosa e penso que o caminho seja do tempo todo a gente estar se olhando e reconhecendo as manifestações, porque o nosso corpo, ele reclama. Pois é, ele fala, né? Ele fala. Tem a pergunta da Eliette lá do Taigara, enfim, o tratamento com corticoide, se ele pode causar danos às articulações. Eliette Ribeiro, ela disse que não pode fazer uso de corticoide. Para quem não pode fazer uso de corticoide, qual seria a alternativa do tratamento? E teve uma outra pergunta aqui da nossa ouvinte, Ana, onde eu consigo fazer o exame de espirometria? É isso? Isso. Pelo SUS. Pronto, na primeira pergunta, o corticoide pode dar um pouco de perda óssea, né? A gente tem que estar monitorando isso. Nesses casos, a gente rastreia com o exame de densitometria óssea, se tiver uso dos corticoides de forma crônica, e a gente repõe, né? Repõe cálcio, repõe com medicamentos que ajudam aí a não ter essa perda óssea, né? Então, é muito individualizado isso. Ainda é o cargo-chefe do tratamento da sarcoidose. Mas, como eu disse, existem outros medicamentos para tentar segurar esse sistema imune, né? Como a azathioprina, que são medicamentos que tentam frear essa resposta do sistema imune. Mas a gente consegue repor essa perda óssea de algumas maneiras com o uso crônico do corticoide. Na segunda pergunta, da espirometria, que é a prova de função pulmonar, né, que avalia a função pulmonar, o exame do sopro, popularmente falado, aqui em Salvador nós temos disponibilizado no Hospital das Clínicas, né, ali no ambulatório Magalhães Neto, no 2º andar, no setor de pneumologia, e também no hospital especializado no Otávio Mangabeira, né. Também temos a espirometria, são 2 locais de referência para se realizar o exame pelo SUS. Ok, tem algum grupo de apoio, algum centro especializado em sarcoidose, ou seja, os pacientes com sarcoidose aqui no estado, aqui no município de Salvador, como é que eles são atendidos, como é que eles são orientados, doutor? A gente não precisa caminhar muito nesse sentido. Eu acho que a gente precisa se organizar um pouco mais. Mas assim, nós temos de centro de referência de sarcoidose, que entra dentro das doenças intersticiais do pulmão, o Hospital das Clínicas, né, é um grande setor aí que tem um ambulatório específico para doenças intersticiais.
né? Tem um grupo de pacientes aí bom e tem o serviço social, tem o setor de farmácia, de psicologia, um acompanhamento completo, né? Que é pelo SUS. Então é o setor de maior referência nosso hoje, realmente está nas outras clínicas com as doenças intersticiais, que entre dentre elas a sarcoidose, mas ainda precisamos melhorar, né? É raro, mas existe e é uma doença que pode limitar em alguns casos, precisa de mais informação, precisa ser falado mais. Fechando aqui com a pergunta da Nayara, quais são as complicações que podem vir da sarcoidose e se pode também acometer a visão? Pode, né? Pode acometer a visão, a gente chama de um processo de uveíte, que é como se fosse uma inflamação aí de vários componentes do olho, né? É algo que pode existir na sarcoidose, quando está recorrente a gente tem indicação de tratar também, né? Então, pode deixar sequelas, pode se cronificar em diversas partes aí do organismo em até 20% dos casos. 8h57, a gente não pode terminar o programa sem falar de um tema que é básico aqui do nosso programa Saúde no Ar, que é a questão da prevenção também. Como prevenir sarcoidose, como é possível garantir qualidade de vida. Doutora, essas considerações finais, vamos ouvir a doutora Damile Sandes, que é médica pneumologista. Pronto, então assim, para a saúde do pulmão, de forma geral, vou falar rapidinho. Cessação de tabagismo, a gente tem que falar sempre, a gente não tem o tabagismo tão intimamente ligado à sarcoidose, mas é muito importante, né? Se você fuma, procure ajuda. Parar de fumar não é fácil, mas é possível. E nós temos hoje vários mecanismos que ajudam nisso. Ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, né? Evitar de forma geral exposição a antígenos do ambiente, como mofo, como pólen, como medicamentos da indústria, né, produtos químicos, substâncias tóxicas, evitar essas exposições de forma geral, tá certo? E tentar ter um estilo de vida saudável, realmente. E a qualquer sintoma respiratório, enfim, com outra parte do organismo, procurar sempre o médico, né? Agradeço demais aí todos vocês, a equipe maravilhosa, falar sobre um tema tão importante. Muito obrigada. A gente agradece também aqui a presença da assistente social, profissional de enfermagem na área da saúde ocupacional, Maria Rita de Castro Dão, suas considerações finais, sua dica final aqui no nosso programa. Bom, Patrícia, que bom ver essa oportunidade de estar aqui falando, né, para vocês ouvintes do Saúde no Ar, sobre a sarcoidose, né, do meu lugar aqui de paciente. E minha dica é a seguinte: vamos cuidar, né, para poder ter qualidade de vida. E vamos ficar atentos, porque o nosso corpo, ele fala. E o meu, eu percebi ele falando, né? E me voltei para mim mesma e hoje em dia eu estou aqui, né, para poder dizer a vocês que é muito importante na nossa vida a gente cuidar da nossa saúde e ficar atento à nossa saúde. Com certeza, principalmente com todas as vidas, né? São importantes, têm importância muito grande para Deus, e a vida de Rita, sem dúvida nenhuma, é um presente de Deus para todos nós. Que você mantenha essa sua força, essa sua alegria, que eu acho que também é fundamental num processo como esse. Ter a cabeça, a confiança primeiro no Deus da vida e na sua capacidade. E parabéns, porque, gente, olha, a Rita está aqui no dia do aniversário dela, nos dando de presente o compartilhamento dessa sua experiência e trazendo força e esperança para muitas pessoas que às vezes, por uma coisinha pequena, né, já não tem força, abandona o tratamento e desiste de viver. E você está aqui no seu aniversário com a gente, com essa doença, olhando para frente e de bem com a vida. Que bom, viu? Eu agradeço a Deus por esse momento, né? E estou começando meu dia compartilhando aqui, né, da minha vida com todos vocês. Obrigada a todos os ouvintes e a Patrícia por esse carinho tão especial. Muitos anos. Parabéns, felicidade, feliz aniversário. Obrigada pela presença, obrigada, doutora, por esse carinho. Obrigada a vocês que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar de hoje, a toda a nossa equipe, a Malu, ao Luar, ao Jorge Roriz, ao Joilson. Saúde no Ar de hoje fica por aqui com esse presente que foi o programa. Amanhã a gente volta com o Brasil do Bem, mais uma edição. Até lá, não perca. Beijo grande, até amanhã.